Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Quem tem compromisso com Deus, o seu maior tesouro é o Senhor. Amém. É alguém contente, satisfeito com as palavras de Cristo. O ensino da palavra de Deus lhe basta. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que a palavra de Deus não lhe basta. Ela quer uma adivinhação. São pessoas que não estão contentes com a palavra de Cristo. Ela quer mais. Só a pregação é muito pouco. Ela quer saber do futuro. Pastor, será que isso vai dar certo ou errado? O Senhor tem uma revelação para mim sobre a minha vida sentimental? O Senhor tem uma palavra para mim? Na verdade, ela não está querendo uma palavra. Ela está querendo que o pastor adivinhe. Tem muita gente assim, que chega no culto, ou antes ou depois, e chega para o pastor. Isso acontece muito na religião aí fora. Ô pastor, o senhor tem uma palavra para mim? Mas na verdade aquele pedido não é a palavra, porque a palavra já foi ministrada. Ela quer uma adivinhação. Se o que está acontecendo na vida dela vai dar certo ou vai dar errado. Se o marido vai voltar ou não. Pastor, eu quero uma palavra, eu quero uma revelação, eu quero uma profecia. Na verdade a pessoa não quer uma profecia. Ela quer uma adivinhação. É um pedido, é um desejo mascarado. Quem está me compreendendo? Levante a mão. E lá fora, está cheio de gente assim. A profecia, abençoado, é algo totalmente diferente do que as pessoas pensam lá fora. Adivinhação, você que me escuta nesse momento, não é algo de origem divina. Você querer uma adivinhação do futuro acerca da sua vida, não é algo de origem espiritual, divina. Já a profecia que pronuncia a palavra de Deus, sim. Porque o pregar da palavra é a verdadeira profecia. Por exemplo, determinar na sua vida, olha, você é um abençoado e mais que vencedor. Anjos vão ministrar a seu favor, como diz o Salmo. Deus vai dar ordem aos seus anjos para que ministrem a teu favor. Nesse momento, você está recebendo a verdadeira profecia de Deus na sua vida. Amém. Profecia é isso. A palavra de Deus vem para a tua vida, te dando direção, te dando força, te orientando para as coisas. Agora, adivinhação não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você tem que se contentar com as palavras de Deus, com as palavras de Cristo, e reinar em vida. Vejamos o alerta que Deus faz em Deuteronômio, capítulo 13, verso 1, acerca desse assunto. É bom nós tocarmos nesse ponto, porque tem muitas pessoas atrás de revelação, adivinhação, e não da palavra de Deus. Porque quem está contente com as palavras de Cristo, reina em vida. Para ela, a palavra de Deus lhe basta, lhe é suficiente, ela está satisfeita com aquilo. O capítulo é o 13, Deuteronômio, a partir do verso 1. Aqui nos ensina que nós temos que nos contentar com as palavras do nosso Deus. E começa assim, Deuteronômio capítulo 13, verso 1. Aqui Deus faz um alerta, exorta contra os falsos profetas e os idólatras, que naquela época já existia, como nos dias de hoje também. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e os sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse o quê? Profeta ou sonhador. Qual é a ordem aqui? Não receba. A ordem de Deus aqui é não receba, não siga essas coisas. Vai vendo e vai marcando.
não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, hein? Deus até permite, hein? Que você esteja num ponto de ônibus e apareça um, eis que o Senhor me revela, aleluia, xalabacanta, irmão, Deus tem um recado para te dar agora, aí você não sabe se pega o ônibus ou se fica. Eu aconselho você pegar o ônibus e ir embora, porque o que você já ouviu aqui hoje lhe basta, lhe é suficiente, a palavra de Deus. Tem pessoas que se entregam, não, eu não vou pegar o ônibus não, pode ir, moça. Qual é o recado que Deus tem para me dar, moça? Pode falar, que Deus tem para dizer aqui para você é o seguinte, vai descer do céu chaves de carro para você, e também de casa. Deus vai mudar, eis que Deus está me dizendo, peraí, Ele está me falando outra coisa aqui também, Ele está me falando que o seu marido vai voltar, hein? Está falando, peraí, Ele está dizendo outra coisa também aqui, que você vai conseguir muita prosperidade por esses dias, vai sair um dinheiro aí, e eu estou vendo chave do céu, hein? Descendo para você, chave de carro, chave de casa própria, hein? Não é de casa alugada, não. É chave de casa própria. Eu estou vendo, Deus está me dando a visão, está descendo do céu para você. Cuidado, hein? Diz aqui. Cuidado. O que é que você tem que fazer? E Deus permite, hein? Como diz aqui, ó. Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa o quê? Alma. Bate exatamente com o que você leu através da boca de Jesus, as palavras de Jesus. Quem ama mesmo ao Senhor, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, não se envolve nessas coisas. A palavra de Cristo lhe é suficiente. Amém. Não, eu estou satisfeito. Eu não preciso de um festival de revelação. Eu não preciso que ninguém fique me dando visão de nada não, porque a palavra de Deus já me é suficiente. E mesmo que algum sinal me aconteça, eu não vou seguir nada disso. Eu vou continuar na palavra de Cristo. É o que diz aqui. Diga graças a Deus. E essas coisas têm aparência de espiritualidade. Têm aparência de coisa boa. Mas não é. Alguém chegar para você, olha irmão, Deus manda te dizer. Olha irmão, Deus tem algo para te dizer. Tem um irmão aqui na nossa congregação que Deus manda te dar um recado agora. Aleluia, salabacanta, salalalaia. Cirila na praia. Deus está te mandando dar um recado agora. Fica de pé, Tonho. Tem um Tonho aqui. Fique de pé, Tonho. Então você tem que ter muito cuidado com isso. E você sabe que a carne gosta disso? A carne gosta porque a carne quer resolver coisa. A pessoa quer bênção, a pessoa quer solução de problemas. E coisa espiritual, aprender a palavra, estudo bíblico, deixa estudo bíblico para depois, eu quero a visão. Continua, profeta, fala aí, fala pastor, revela meu filho. Eu quero saber do negócio aí que vai descer do céu. E tem uns que contam assim, irmão, eu fui no culto, nem te falo menino, mas fala. Rapaz, o pastor revelou, foi forte, viu? Foi forte a visão, foi forte a revelação. Olha, eu fiquei todo arrepiado. Nós não precisamos de arrepios, nós precisamos da palavra de Deus. Meu filho, não é arrepios que alimentam o espírito, porque se fosse arrepios que alimentasse o nosso espírito, estava na palavra. Nós temos que olhar para a palavra. Mas o arrepio foi tão forte, viu, ô Zé? E foi, Tonho, foi um arrepio assim. E eu, pastor Sandro, digo, não precisamos de arrepios. Nós precisamos de olhar para Cristo, amém? É da palavra de Deus que precisamos. Como diz claramente o apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Abra lá. Hebreus, capítulo 1, verso 1. O verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, como você queira chamar, ensina aos homens a observar as palavras de Deus. Amém. O verdadeiro profeta, ele não fica fazendo festival de adivinhação. Ele te traz, ele te puxa para o ensino. Ele determina o que está na Bíblia para você.
olha, na Bíblia está dizendo assim, assim, assim. E conforme a palavra de Deus, eu profetizo na sua vida a prosperidade, a cura, como Deus está ensinando, como Cristo está ensinando. E nesse momento você está recebendo a verdadeira profecia, limpa e transparente e verdadeira, que é aquela que anuncia a palavra de Deus o tempo todo. Esse é um profeta, esse é um pastor, está aí um homem de Deus, que determina a graça de Deus na tua vida. O que Cristo fez na cruz por todos nós, é o verdadeiro profeta. Olha só, muita atenção, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus falado outrora, outrora quer dizer no passado, vai vendo, hein? Falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como que Deus falava no passado? Pelos profetas. Havia Bíblia? Não. Não havia Bíblia. Então como que Deus fazia? Ele escolhia profetas, como por exemplo Jeremias, Isaías e tantos outros. E o Espírito de Deus, através desses profetas, anunciava, falava acerca da sua vontade e do novo reinado que ele queria naquele momento. Não foi assim que aconteceu através da vida do profeta Samuel? Deus usou ele para dizer, olha, o próximo rei vai ser quem? Davi. Não quero mais Saul, eu quero Davi. Então, quando Deus queria estabelecer a sua vontade, orientar o seu povo, conduzir o seu povo aos pastos verdejantes, ele usava o profeta dessa maneira. Era assim, mas no passado. No passado era assim. O Espírito do Senhor vinha e falava através do profeta. Olha, Deus está mandando dizer isso para vocês. Que a gente vai ter que ir para a direita. Ou que nós temos que ficar aqui esperando a segunda ordem dele. Porque a primeira é ficar quieto. Até que venha a próxima. Deus mandou dizer para vocês que o próximo rei agora vai ser o fulano. E nós temos que ser obedientes a isso. Eu me faço entender, meus irmãos? Sim. Verso 2. Seguindo, grife, muito importante. No passado eram os profetas, Deus usava os profetas. Veja agora o que diz o verso 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem é esse Filho? Jesus Cristo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que Deus tinha para falar para você, Ele já falou por intermédio de quem? De Jesus. No passado, Deus falava através de quem? Dos profetas. Naquele tempo, hoje em dia, isso não vale mais. Nós temos que nos contentar com as palavras de quem? De Cristo. E ficar satisfeito. Você não pode ficar, mas é muito pouco. Eu quero saber se isso aqui vai dar certo ou se isso aqui vai dar errado. Não. Já recebeu a palavra? Confie, persevere, determine. Declare a ministração dos anjos. E você verá a glória de Deus, o poder de Deus brilhando nos teus caminhos. Porque é isso que diz a palavra. Confia. E o poder de Deus brilhará nos teus caminhos. É isso que eu tenho que determinar para você. A palavra de Deus. A verdadeira profecia é essa. É aquela que te aproxima do Criador. O verdadeiro profeta é aquele que está sempre pautado na palavra de Deus o tempo todo. E que reconhece o tempo todo a palavra da graça de Deus. E ensina a palavra da graça de Deus na tua vida. Diz Paulo, hein? O apóstolo Paulo diz o seguinte: o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem espiritual, é aquele que reconhece a palavra, o mandamento que eu prego. E qual foi o mandamento que Paulo pregou? A graça de Deus. É só você anotar aí para ler em casa. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 37. Lá diz dessa maneira: o verdadeiro profeta é aquele que reconhece o espiritual, é aquele que reconhece o evangelho que foi dado para Paulo. É justamente o pastor, é justamente o profeta, que não chama para si o povo, as ovelhas.
e sim para a palavra de Deus. Olhe para mim. Nesses lugares onde há muitas revelações e visões, situações que é de carne, que não tem origem nenhuma divina, isso faz com que as ovelhas estejam de olho em quem? Na palavra ou no pastor? No pastor. Com isso ele chama a atenção para ele. É por isso que há muita idolatria. É por isso que lá em Deuteronômio, o nosso Deus alertou o povo, desde lá, contra isso. Porque quando há esse tipo de profecia que fica adivinhando o futuro, essa propaganda enganosa, as pessoas começam a idolatrar aquele pastor, aquele profeta. E naquele momento ele está chamando a atenção do povo, da ovelha de Cristo para ele. E essa não é a missão de um pregador. A missão de um verdadeiro profeta, de um homem de Deus, que está vivendo e pregando o espiritual, é conduzir você à palavra, é chamar a tua atenção para a palavra, para Deus, para o reino de Deus o tempo todo. Amém, igreja? Amém. E é vivendo assim, e é caminhando assim, nesse conhecimento, no homem espiritual, pensando nessas coisas que aprendemos agora e nas outras demais, que essa palavra, que essas coisas espirituais, vai tirando as dores da alma, vai dissipando o medo, a preocupação, a solidão, a culpa, a mágoa, a tristeza, a ansiedade, a depressão, os vícios, o egoísmo. Toda vez que você adentra aqui e escuta de mim o reino de Deus, se dissipa o teu medo, se dissipa o teu choro, a tua tristeza, aquela ansiedade. Você depois se foi. Quando você se dá conta, nossa, estava com uma dor, um peso no meu peito, mas depois da reunião, depois daquela pregação com o pastor Sandro, aquela palavra maravilhosa, não estou sentindo mais nada. Mas por que isso aconteceu? Porque eu preguei o espiritual. Eu te ensinei a você se contentar com as palavras de Cristo. Nós temos uma carne ansiosa, ela quer saber do amanhã. Mas se você aprender a dominar ela, o espiritual te é suficiente. Te é suficiente. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.